Oi, oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema super quente. Sexo na gestação. Será que pode? Ó, Pode? ó. Pode. Assistam até o final do nosso podcast que a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Hoje nós estamos com a doutora Tereza, minha amiga, minha comadre, madrinha do meu filho. Ela tem doutorado pela Unifesp, trabalha no ambulatório de sexologia da Unifesp e minha amiguinha, De muitos anos. muitos anos. Quer acrescentar mais alguma coisa, Tê? Não, eu acho que você me apresentou bem já. Já começou logo, né? Começou engatada. 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 Então, eu sou a Tereza Imbirussu, sou médica ginecologista, trabalho com sexualidade humana há 16 anos, né? E realmente a gente tem lá um ambulatório dentro da Unifesp, que é um ambulatório de sexualidade feminina, e que tá dentro do projeto Afrodite, né? Bom, sejam todos e todas muito bem-vindas. Fiquem com a gente até o final. Assistam tudo no Spotify e no YouTube. Tê, hoje nós vamos falar sobre sexo na gestação. E o seu mestrado foi sobre isso. O seu mestrado não, o seu doutorado foi sobre isso. A gente sabe um pouco sobre o assunto, mas o que você pode acrescentar para a gente sobre sexo na gravidez? Pode ter sexo durante a gestação? Pode. Já vou responder de cara, assim, né? Pode, deve, é saudável, faz bem para todo mundo, né? Mas, assim, só lembrando que a gravidez, ela tem várias fases, né? Então, em cada fase, pode ser que essa sexualidade esteja mais favorável ou não, tá? Então, ali no início, nos primeiros 3 meses de gravidez, às vezes a ficha ainda tá caindo, né? É uma época de enjoo, de sonolência, às vezes de mal-estar, de muita saliva, de não estar entendendo direito o que está acontecendo. Isso graças à progesterona, né? Que a gente tem esse boom aí no início para manter a gravidez. Então, nesses primeiros meses, a grávida ela não vai estar tão disposta, provavelmente, a ter relação. Né? Então, ela não tá tão bem assim. Tem gente que vai passar pelo primeiro trimestre, como a gente chama, de uma forma muito tranquila. Mas tem gente que vai sentir mais, né? E esses primeiros meses também, a gente tem que levar em consideração o quanto que essa gravidez foi desejada, foi esperada. Porque, por exemplo, um casal tentante de muitos anos, que às vezes passa por uma reprodução assistida, que vem ali da FIV, né? Então, é o que a gente chama de bebê muito desejado, bebê de ouro daquela família, né? Então, assim, gera muito medo. Será que eu posso transar? Será que eu posso fazer atividade física? Será que eu posso... né? Às vezes fica no imaginário que o ideal seria ficar bem quietinha, em repouso, para que aquele bebê ali fique bem seguro. Pelo amor de Deus, e a gente sempre fala da trombose, não pode. Mas fica naquele imaginário de que eu vou ficar bem quietinha. Então, esses 3 primeiros meses, a gente tem essa questão também a levar em consideração. Depois fica um pouco mais fácil, né? Depois ali, logo em seguida desses 3 meses, então a gente tem aí uma fase meio que de lua de mel. E os últimos meses aí a gente já começa a ter de novo, às vezes, algumas situações, né? De inchaço, do volume abdominal, das dores nas costas, da lombar. Então, aí também pode ser que essa sexualidade já mude um pouco, tá? E existe orgasmo durante a gestação? A mulher chega ao orgasmo? Existe tudo durante a gestação, né? Você já tá começando pelo final. Pelo final. Né? Então, fala do começo. Então, quando a gente fala da resposta sexual, a gente está falando ali do desejo, da excitação e do orgasmo, né? É uma coisa normal. Que acontece é uma coisa em qualquer natural. fase.
Isso. Não né? normal, uma coisa natural. E é no segundo trimestre que a mulher tem mais vontade do sexo? Então, lembra aquela historinha, né, que eu contei no início das fases? Então, assim, o desejo sexual, ele pode existir em qualquer momento. Agora, naquele início, o desejo pode ser um pouco mais baixo e no final também. Então, é ali depois dos 3 primeiros meses de gravidez, que a mulher ela vai estar mais disposta e isso vai gerar um pouco mais de desejo, Deixa né? eu fazer outra pergunta, bem capciosa. Se a mulher tá grávida e não tem marido, ela pode se masturbar? Pode, claro que pode. Pode usar alguns apetrechos? Pode, vibradores, Vibradores? mão, chuveirinho, travesseiro, rostinho de pelúcia. Pode, Tudo que ela tiver vontade. tudo que ela tiver vontade, tá? Então, assim, o desejo, ele pode estar presente em qualquer momento. Às vezes, vai precisar um pouquinho mais de estímulo, de uma motivação, de algum gatilho para entrar no clima, tá? Tem um detalhe que é muito importante, que começa ali no segundo trimestre, que é quando a barriga começa a aparecer. Então, ali, lá por volta das 16 semanas, 20 semanas, já dá mais para perceber que se está grávida, né? Uhum. E o corpo começa a mudar mais. Então, a mama, ela fica mais vistosa, as curvas no corpo, e aí a mulher, ela começa a se achar mais bonita, né? Então, é uma fase em que a mulher, ela se sente feminina, porque não deixa de ser uma produção, né, grande de hormônio, estrogênio e progesterona, mas também toda uma geração de energia, de vida. Então, Uhum. isso quando começa a surgir dentro da mulher, e quer ver uma coisa muito legal? Uma mulher que está grávida é uma prova, entre aspas, social de que é uma mulher que transa, né? Sim. Tudo bem que vai ter gravidez aí por reprodução assistida, mas isso não deixa de ser algo muito positivo. Tanto que antigamente as mulheres que estavam grávidas não saíam de casa. Tinham às vezes vergonha. Gente, eu lembro de minha mãe que engravidou de mim com 40 anos, e isso há 44 anos atrás, né? Então, assim, bem lá atrás, minha mãe tinha vergonha de sair na rua. Você foi o temporão. Porque ela tinha 40 anos. Ela dizia assim: eu já tinha cabelo branco. Hoje é super normal as mulheres com Sim. 40 anos estarem grávidas, né? Uhum. Mas isso há 44 anos atrás, então uma mulher de cabelo branco, grávida, ou seja, Não devia nem mais transar, você não né? Naquela deveria sociedade. nem mais transar, quanto mais tá grávida, né? Ai, se a gente sofre. Não sofremos mais, gente. A gente pode até os 80, 90, até 100 se bobear. Pois é, então o desejo pode existir. A lubrificação, Sei. 100 que não dá, né? Meu É. a lubrificação também, ela pode existir em todas as fases, tá? Inclusive, isso é um ponto positivo, porque como tem muita progesterona, muito hormônio, muito peso intraabdominal também, né, por conta do volume, aumenta a chegada de sangue para essa região. Então, dá às vezes uma sensação, principalmente ali na região do clitóris, né, na região da vulva, que dá uma sensação assim, de que tivesse tudo meio preparado já, entendeu? Meio pronto. Então, isso desperta ainda mais o desejo. Sim. Então, a gente pode ter uma secreção aumentada na vagina, né? E essa sensação de que tá ali meio formigando, que tá ali meio... E por que os Né? homens fogem da gente nessa fase? Nossa, era a minha pergunta que eu ia fazer, porque eu tenho pacientes que ficam super chateados achando que o homem tá caçando fora, Sei. sabe? Porque assim, eles olham e eles falam assim. Eu, pelo menos no final do terceiro, no terceiro trimestre, eu falava pro meu marido, vamos namorar. Ele, não, vou cutucar meu filho. Exato. Aí eu falei, mas eu sou só mulher, antes de eu ter filho. Eu sou só mulher. Meu, Antes de ser mãe, né? Eu sou Então o quê? Tem necessidades. a quarentena, aí depois eu não vou querer, eu vou ficar o quê? 6 meses? Não, Pois vamos é. namorar. Na verdade, isso é muito, muito doido, né? Porque É. tem mulheres que vão ter mais desejo, inclusive na gravidez, por conta disso tudo até que a gente tá falando aqui. E tem mulheres que vão ter menos. E
o homem também, tem homens que vão desejar mais, porque também vai ver aquela mudança do corpo, vai E que acha achar sexy, né? Uhum. Que vai achar muito sexy. Tem homens que também não vão achar, né? Tem homens que vão olhar meio estranho, tipo assim, que corpo é esse? Ou Né? eles já te enxergam como uma figura materna, Materna. tipo, né? Não como a mulher A dele, mulher, Exato. né? Muda um pouco esse olhar. E isso que a Karina falou é o mais comum, na verdade. É o medo de machucar o bebê, tá? Então, assim, gente, tem um colo do útero ali que está, né? Se tudo estiver correndo bem na gravidez, aquele colo do útero tá fechadinho, tá protegendo O bebê. a cavidade de dentro do útero, ou seja, o bebê, né? Existe uma proteção mecânica ali. Todo o útero, que é um músculo, né? Então, esse músculo que é forte, que é capaz de segurar um bebê líquido amniótico, placenta. Então, tem toda uma proteção mecânica ali, né? E esse colo do útero, ele tá fechado, exatamente lá dentro não dá para ver nada. Então, são dois medos. Medo de machucar o bebê e medo daquele bebê tá vendo a ousadia. A ousadia. Eu acho que a segunda parte. Como assim, meu filho vai estar filho tá vendo? E se ele tiver com o bumbum pra baixo? Que horror! E se ele tiver sentado e o bumbum tiver pra baixo? Gente, e olha, Gente, olha o imaginário, né? Não Vai é? que eu vou gozar aqui dentro e isso tudo, e meu esperma vai pra onde? não é? Vai entrar nesse útero, meu bebê Gente. tá ali, né? Uhum. Vai pegar onde esse esperma? Então Gente. fica muito no imaginário. Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho isso daí muito interessante. Nos fetos que tem algum problema, tipo assim, ou alguma patologia congênita, alguma cardiologia, uma cardiopatia congênita, uma malformação fetal, também pode, né? Porque eu acho que eles colocam essas coisas como sendo uma coisa muito grave. Já é um bebê que tem alguma coisa mal formada. Será que eu posso fazer sexo com a minha esposa? Será que isso vai atrapalhar ainda mais a formação? Ou seja, vamos colocar a pergunta assim: existe alguma contraindicação? Isso é legal, porque assim, depende de cada caso, né? Então, como a Má falou, a formação do bebê tem muito mais uma base genética, tá? Do que uma intercorrência em si na própria gravidez. Então, na maioria das vezes é uma causa genética, Uhum. né? Então, a relação sexual, ela não vai nem melhorar, nem piorar nenhuma dessas situações, tá? Vai ter até um ponto muito positivo, porque, gente, o sexo é uma conexão. E é uma conexão entre os pais e uma conexão ali que também já tem uma vida ali. Então, né, se a gente acreditar nessa troca de energia, tem algo muito positivo ali, Sim. né? Inclusive para esse bebê que está passando por talvez uma dificuldade ali de ser gerado, Para formado. os pais também. Eu acho que fica toda a família sofrendo. Isso, tem um ponto muito delicado, né? Isso é um fator. Então, a má formação, ela não seria uma contraindicação de se ter relação sexual, tá? Agora, quais seriam essas contraindicações? Quando a gente tem uma ameaça de aborto, que começa ali nos primeiros meses, então, cólica com sangramento, então a gente pede para ficar em repouso, e o repouso inclui a abstinência sexual, né? Não tem relação sexual. Às vezes, quando rompe a bolsa muito antes do tempo. Então, ali aumenta o risco de você ter uma infecção, então não pode ter relação sexual. Quando você tem uma placenta prévia, ou seja, uma placenta muito baixa, que tem muito risco de sangrar, e aí se sangrar vai levar a um risco de perda desse bebê, né? Então, risco de parto prematuro, então aquela grávida que já está ali com uma dilatação desse colo precoce, então o colo ele já está aberto, né? Então, se a gente tiver relação sexual, pode aumentar o risco desse bebê ser prematuro. Então, você sabe o que eu acho interessante? Que às vezes os médicos do pré-natal também não falam sobre isso.
A né? minha não falou comigo sobre isso. Não fala. E aí é algo que eu levo que eu levo sempre, em toda consulta eu pergunto, assim como eu pergunto se tá ardendo para fazer xixi, se tá tomando polivitamínico, se fez os exames, eu te pergunto, tá transando? Tá tudo bem na relação sexual? E essa é uma pergunta que pode ser para o casal. Para os dois, porque é isso, às vezes, é óbvio que às vezes a gente fala muito ainda na linguagem heterossexual, mas isso vale para qualquer, Sim, né? boa lembrança. Porque a Excelente. gente pode ter duas mulheres ali, Sim. né? Uhum. E qualquer, enfim, qualquer gênero, qualquer orientação e tal. Mas, assim, é uma pergunta que tem que ser sempre para as duas pessoas. Se tiverem duas pessoas ali na sala, essa pergunta de como que está sendo a vida sexual tem que ser para os dois. Sim, Para as duas sim. pessoas, entendeu? Então, existem contraindicações que o médico obstetra vai falar, vai dizer assim, olha, seria interessante, né? Nesse momento você não pode transar. E não significa que vai ser assim também para o resto da gravidez. Às vezes é um período. E outra, Né? não pode transar no sentido de não pode ter penetração. Sim, boa. E o sexo não se resume Sume a só à boa. penetração. Agora meu coraçãozinho subiram, assim, ó, pra essas duas, assim, ó. Muitos corações. Isso. Aliás, tem um porquinho que eu te recomendo. Quando o marido não souber fazer, chama o porquinho. Resume, vamos isso, lá. né? Não é? Não se resume a penetração, né? Muito menos penetração de pênis e vagina, tá? Uhum. Então, às vezes, tem penetração de dedo, penetração de algum objeto, mas quando a gente fala de contraindicação, geralmente é de penetração e de penetração de tudo. Pênis, dedo, objeto, tudo, tá? Para não estimular ali o colo do útero. Mas tem a questão do beijo na boca, do dormir sem roupa, né? De outros tipos de intimidade, de brincadeira. Às vezes o passar a mão na vulva, né? Passar a mão ali por fora, na região do clitóris, na região anal. Pode ser gostoso, pode ser uma brincadeira íntima. Agora, muitas vezes as pessoas têm medo, porque, se eu tiver esse estímulo, eu sei que vai querer ter a penetração, né? E aí vai ficar naquela. Então, às vezes, as pessoas também se afastam de qualquer intimidade por medo de chegar lá na hora e, tipo, Eu não vai, sei se eu né? li errado, eu não sou especialista em sexo, né? Não, em sexo não, vamos mudar isso. Peraí. Eu não sou Olha a sexóloga. Não, pera lá. Não é que eu sou. Vamos mudar a pergunta. Eu não sou eu não sou sexóloga. Boa. Então, e aí eu vi que a questão da penetração é uma coisa muito brasileira, né? Parece que fora as pessoas se viram muito mais com outros verdade, tipos teve esse estudo, também de vi. relação. Isso é real? Isso é real, né? E tem sim estudos mostrando isso, e tem até, sabe uma coisa bem curiosa, que tem um estudo também bacana, que as mulheres que fazem sexo com mulheres têm mais chances de orgasmo do que nas relações heterossexuais. Agora essa eu não sabia. Eu Essa eu também quase não caí sabia. dura no chão. Não, Então, sou doida. que é um pouco vendo, meninos? puxando Aff, para vocês esse são lado que você falou da penetração. Por quê? Porque a maioria das mulheres não vão ter prazer com penetração. Então, existe aí uma média, em torno de 20% das mulheres vão ter orgasmo com penetração. O mais comum é o orgasmo com estímulo no clitóris. Então, aí vem mulheres que fazem sexo com mulheres, vulva com vulva, você tem mais chance de ter orgasmo do que com o sexo com penetração de pênis e vagina. Conheço melhor As mulheres. as Vocês mulheres. estão perdendo. Só tô dizendo, só digo isso. Então, aquela meteção nem sempre vai ser, entendeu? O melhor vai ser o agradável, tá? Agora, uma coisa mais que você falou, que eu acho bem legal, é assim, pode usar vibrador? Pode, né? Pode usar lubrificante? Pode. Pode, né? Agora, quando tem alergia, ou quando tem muito trauma, quando tem uma lesão, quando tem alguma coisa, aí o obstetra também vai dizer, olha,
não use, E que não daí é faça. importante que você falou, essa relação entre o médico do pré-natal e o Sim. paciente. Sim, né? Então, é super importante essa orientação, né? Porque às vezes, por exemplo, a grávida é mais suscetível a ter candidíase, né? Uhum. Então, é muito comum a gente ter grávida com candidíase. A imunidade tá ali um pouco mais lábil e tal. Então, às vezes, a gente tem mesmo. Então, esses produtos, às vezes, pode levar a algum tipo de alergia ou de trauma ali naquela região que pode estar favorecendo essas vulvovaginites, né? Então, por isso que essa conversa com o médico do pré-natal também é super importante. Sim, sim. Uma das coisas que eu costumo orientar, não sei se eu oriento certo, mas eu sempre oriento para gestantes, eu acho que não só nas gestantes, principalmente quando a gente tem a relação anal, evitar de ir para a relação vaginal após. Sim, Ou se for tiver a relação anal antes, usar preservativo. Isso daí é uma Isso. questão interessante. A grávida pode ter relação anal? pode ter relação anal, tá? Agora, independente, grávida ou não grávida, tem que usar camisinha, sempre, tá? Always, sempre. É uma sim. região que não tem lubrificação natural, então tem que usar lubrificante e tem que usar camisinha, porque senão o atrito leva a microfissuras e isso pode aumentar as chances de infecção, tá? Então sempre camisinha e lubrificante. Depois da relação anal, se for ter relação vaginal, troca a camisinha. Não é para usar a mesma camisinha, tá? Então, isso é importante. E tomar cuidado com o uso de anestésico, certo? Verdade. Então, não dá para usar anestésico. Grávida, principalmente, porque aí às vezes a gente vai ter anestésico que a gente não sabe se vai ter com vasoconstritor Então, ou lubrificantes não. sem anestésico, mas pode ser a base de água ou O óleo o mesmo de óleo, né? silicone, Isso. tá? Mas anestésico, não. Grávida, não, certo? Nenhum tipo. E não grávida também não é interessante. Por quê? Porque o sexo anal é um sexo geralmente mais trabalhoso, tá? Não é tão fácil como parece nos filmes pornôs, então não é assim, ainda mais para quem tá começando. Então não vai ser de 4 que você vai fazer sexo anal, não vai ser de primeira, não vai ser rápido. Então, assim, qual o problema do anestésico? Que você não vai sentir dor. Então você não vai ter aquele limiar de até onde você pode ir. Então tem riscos maiores de sangramento, de dores, de lesão, de machucar, tá certo? Então, anestésico não é interessante em nenhuma situação. E em grávida é melhor que não mesmo, porque a gente não sabe se vai ter algum outro componente ali que vai ter alguma complicação. O T. E o puerpério, que é um período mais complicado, quando que a grávida pode voltar a ter relação? Eu acho que o puerpério. Eu vou falar uma coisa. Eu queria distância. Eu queria dormir com choque. Que horror. Não, mas eu acho que é um estresse porque você tem o bebê lá que só quer mamar e você fica acordada a noite inteira e o pai acorda e taca em você. Não, e quando você tem relação, a Amor, pessoa vem em você cima foi de maravilhoso. aí depois a pessoa levanta, tá assim, a cama tá cheia de leite, o pelo dele tá com os dois negócios de leite. Eu falava, meu Deus do céu, que coisa que não é nada sexy, nada, não é fisiológico, não é fisiológico. Não, e não só isso, porque você tá no puerpério, descabelada, não escovou o dente, tá com pijama de 2 dias, porque você não conseguiu trocar. Cara, juro, eu tinha vontade de dormir com choque. Que aí é aquela história, né? Viu que você tá sem barriga? Que horror. Nossa senhora. Mas eu acho que essa daí deve ser a maior questão no puerpério, tipo assim, do marido junto. Eu falei assim, e aí, quando que pode? Nossa, não, é engraçado, né? É engraçado, porque essa pergunta é do aí homem, não que é? eles falam, né? Às vezes eles passam o pré-natal
todinho calado, não faz uma... E a gente querendo, né? Vamos, amor, vamos, amor. Mas assim, gente, o puerpério eu acho que é uma das piores fases para a sexualidade da mulher, tá? Eu percebi. O puerpério é difícil mesmo. É difícil porque existe tanto uma questão física, hormonal, como uma questão psíquica envolvida, tá? E aí, assim, hormonal, você tá aumentando prolactina, né? Porque você vai produzir leite, você vai amamentar. Você tá aumentando prolactina, você tá diminuindo o nível de estrogênio, você tá diminuindo toda uma parte fisiológica que vai fazer você ter vontade. Nessa época, a vagina seca, né? Então, a vagina fica seca, a vagina fica mais fácil de machucar, né? Então, nessa fase, tem que usar bastante lubrificante. Então, tem uma questão muito hormonal envolvida, tá? Essa questão do sono, então, a privação de sono faz com que a pessoa fique irritada, faz com que... Demônio. Nossa Senhora. né? Então, isso já afasta um pouco a vontade, o desejo e excitação, enfim. Tem o cansaço crônico, né? Então, isso também leva a uma fadiga, é uma coisa assim física mesmo, de não dar conta, né? Tem a mudança corporal, porque aí, quando você tá grávida, tá lindo, porque você tá grávida, né? No pós-parto, gente, tem pessoas que vão demorar mesmo Pra voltar, para voltar, né? Se você reconhece, você fala, cadê? Eu não tô grávida e cadê aquela? Pois Eu é. achei que... Cadê aquela? Então, você não se reconhece nem como antes de estar grávida, nem na gravidez. É louco. Um lugar que não é seu ali. Não, é entendeu? psíquico. Então, assim, você tá se achando feia, né? Se achando barriguda. Você olha para aquele bebê e aquele bebê ali. Gente, é normal, tá? Olhar para o bebê e dizer assim: nossa, mas será que eu fiz a coisa certa? Né? Será que vai ser assim pro resto da vida? E É aí vem a normal. E aí vem a culpa deste pensamento. E não só Exato. isso, no começo, muitos homens até sentem ciúmes do neném. Fica meio uma disputa, Claro, né? porque você tem tempo pra quê mais? Você não tem tempo pra nada. Você só vai amamentar, trocar fralda, cuidar, vigiar o bebê, mimar, beijar, cheirar. Então, na verdade, existe uma simbiose entre mãe e bebê e que essa terceira pessoa, ela não se encontra ali nessa relação. E isso também mexe com o nosso centro de prazer. Por quê? Porque ali naquela relação mãe e filho, você está embebida por uma sensação boa de prazer. Então, você não sente falta. É como se você tivesse completamente preenchida e que não abre espaço para você desejar ou ter outro prazer, entende? Então, o sexo realmente ele vai perder prioridade. Você já está satisfeita, você já está tendo o seu, entre aspas, orgasmos, né? Você já está tendo esse prazer. Então, esse é um ponto que também afasta, às vezes, da relação sexual. Então, existe um cansaço crônico, a falta de sono, né? Tem uma questão hormonal, a vagina fica mais seca mesmo. Tem uma questão interessante que essa parceria, às vezes, ela não entende tudo isso e também acaba se afastando mais. Então, às vezes, assim, não é só se afastar no sentido de que, vai para o bar com os amigos ou vai... Não, às vezes vai trabalhar mais. Né? E aí, vai trabalhar mais. E às vezes existe até uma desculpa para isso. Por quê? Porque agora os gastos aumentaram. Exatamente. E aí, essa ausência da parceria irrita, magoa. Entendeu? Então, tipo assim, puta. Afasta. Tanto que a maioria dos casamentos acabam no puerpério. Né? É impressionante. Toda vez que alguém vem me pedir um conselho, que sala de ginecologista a gente sabe, né? É sala de psicologia.
Então, às vezes, quando o casamento tá balançado, eu falo, não tenha filho. Sim. Se você tem que ter filho quando o seu casamento, na época mais sólida que você sentir o seu casamento. Porque se você tiver filho na época que seu casamento tiver mais ou menos, é ladeira É, abaixo. é. E com o filho. Ou seja, você vai ter que aguentar o resto da vida daquela pessoa sem o seu ex-marido. E a gente tem um blues puerperal, né? A gente tem um blues puerperal, a gente tem a depressão pós-parto. Existe um medo muito grande daquela mulher de não dar conta, Sim, né? sim. Será que eu sou boa mãe? Não sou? Será que eu estou sabendo cuidar? Não estou? E Será que eu tô aí, amamentando certo? será que esse bebê vai sobreviver apesar de mim comigo? Né? Então, existe esse medo que faz também ter uma labilidade emocional muito grande. E a gente tem uma questão hormonal que pode levar a uma depressão pós-parto. Né? E aí Sim. pode necessitar de uso de antidepressivos, o que talvez já diminua também um pouquinho aí essa questão do desejo, Sim, sim. né? E tem também um ponto super importante. É uma fase no puerpério que geralmente a mãe vai ajudar, que a sogra vai A ajudar, sua casa tá cheia. a sua casa tá cheia, né? E todo mundo dando pitaco em tudo. Mas sabe que eu sempre aconselho, assim, é óbvio que ter rede de apoio é uma coisa muito legal. Mas quando você consegue manter você, o seu núcleo familiar, núcleo que eu digo, você, seu Sim, filho, seu marido, né? Ou a pessoa que quer realmente ajudar, que venha de noite ajudar e não sim, dar palpite durante o sim. dia para ficar para você dormir Mais saudável. mais Isso é mais saudável. saudável, com Sim. certeza. Você Porque volta à sua rotina mais rápido. É. Exato. E aí, Má, você perguntou quando, né? A partir de quando? Gente, cada um vai ter um tempo, tá? Teoricamente, o que que a gente recomenda, entre aspas, que era o tempo do resguardo, né? 42. 40 dias, 42, 45 dias. Para quê? Para voltar ali, né? O útero voltar para o seu tamanho habitual, fechar o colo do útero, parar o sangramento, porque tem pessoas que vão ficar com esse Vão, sangramento quem sabe? aí até um tempo, né? Verdade. Aham. Então, assim, uma média entre 40 e 45 dias. Depois disso, tá liberado? Está liberado. Mas, assim, vamos respeitar. Vamos respeitar tudo isso que a gente falou até agora, né? Uhum. Se realmente tem desejo, se não tem, como que está. A Karina comentou da mama. Gente, transar com o peito Vazando. vazando, né? Às Na hora que vezes é constrangedor para todo mundo. Fora que, Entendeu? assim, estimula as glândulas sudoríparas, a gente tem Uhum. um odor Uhum. muito maior, porque a gente transpira. Sim. É uma sudorese excessiva. Uhum. Então, assim, é tudo isso, né? Você não se reconhece, literalmente. E aí, ó, transar com sutiã, né? Encontrar um sutiã. Não vai ter nada tão sexy no pós-parto. Você vai estar com aquele peito um pouco maior, tal, mas transar de sutiã para que não tenha essa descarga, assim, né? É, Né? Tereza, vamos lá. Para a gente finalizar aqui, o que você deixaria de recado para as meninas, para os meninos, para os casais, sejam eles hétero, homo, né? Os mais diversos. O que você deixaria aqui de recado para essas pessoas? Gente, converse, tá? Converse. Converse, tenha uma conversa clara e honesta em todos os momentos, em todas as fases. Falem dos medos, falem do presente, do futuro. Tenha essa conversa. Falar de sexo é saudável, é positivo. Né? O que está mudando para você? O que está mudando para essa parceria? Porque às vezes essa falta de conversa faz as pessoas imaginarem: será que eu estou sendo traída? Será que acabou o amor? Verdade. Será que, sabe? E para os dois lados, Uhum. entendeu? Pros dois lados. Para os dois lados. Então, Uhum. assim, é realmente conversar. E uma coisa que eu sempre falo: conversar sobre sexualidade, conversar sobre sexo, atividade sexual, hábito, qualquer coisa. Não conversa na cama, não conversa na hora da relação sexual.
conversa como todo mundo conversa, sobre política, economia, sobre futebol, né? Tá tomando café, Tá almoçando, tá tá tomando um almoçando. vinhozinho. Pois é. Né? E aí eu queria deixar também uma dica de uma série. Eu acho que todo mundo já viu, não sei se vocês já viram. Não sei. É que não é tão nova assim, mas eu acho essa série, quando a gente fala desse assunto de sexualidade na gravidez e no pós-parto, é a Sex Life. Eu não assisti, você assistiu? Chama Não Sex assisti. Life, Posso tem assistir. disponível no Netflix, tá? E é uma série que fala muito sobre essa fase, principalmente aí do pós-parto. Bom, a gente gostaria muito, muito de agradecer, Tereza. A gente poderia ficar falando desse assunto, eu acho Muito que uma tempo. eternidade. Só faltou a cervejinha da próxima vez. A gente Obrigada. traz a cerveja Foi aqui. lindo, adorei. Cerveja, os petiscos. Gente, foi ótimo, Foi viu? ótimo, né? Amei. Pena que foi curto, né? Não vão faltar oportunidades para você voltar. Bom, assistam a nosso podcast Virou a Lua nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Spotify. E nos sigam no Instagram, babystar.sg. Você quer deixar o seu Instagram aqui? Vou deixar. É @DRA, que é doutora abreviado, DRA. Tereza com S, Embiruçu, sem cedilha. Então fica DRA.Tereza Embirucu. Então, gente, qual é o recado final? Conversem e se não se entenderem na conversa, não desistam. Procurem ajuda. Lembre-se que sexo é uma coisa natural. Sim, boa. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Até, tchau.